Nossa saudação a você que está agora sintonizando na Canção Nova em tantos lugares, Brasil, Portugal, Rede Canção Nova de rádio e mundo afora. Estamos novamente voltando diretamente aqui de Roma. Nestes dias, os nossos corações estão todos aqui. Quando eu falo os nossos, o seu também, tenho certeza, estão bem perto do coração da igreja, sentindo com a igreja já essa despedida do Papa Francisco. E estamos também unidos ao Colégio Cardinalício, porque sabemos a importância deste momento para a igreja e quem são os senhores cardeais neste momento. Eu tenho o prazer de conversar e de ser recebido por Dom Jaime Spengler aqui no Pio Brasileiro, arcebispo de Porto Alegre, presidente da nossa Conferência Episcopal Brasileira. Dom Jaime, antes de tudo, obrigado e que bom estar aqui com o senhor. Estar aqui no Pio Brasileiro é a casa do Brasil em Roma. E uma casa que já formou tantos padres e bispos que temos hoje, né? É uma história muito bonita, são 80 anos de caminhada, cooperando para formar da melhor forma possível líderes e pensadores para a Igreja do Brasil, mas não só, porque no passado essa casa também, e hoje acolhe alguns também de outras nacionalidades. Olha que riqueza. Vamos lá, Dom Jaime, e o momento que nós estamos vivendo e que nos trouxe todos aqui agora é esta dor pela partida do nosso Santo Padre. E eu gostaria de começar essa nossa conversa pedindo ao senhor que destacasse a sua relação com Francisco, que o criou cardeal recentemente também. O que o senhor pode falar nesse momento que é de despedida e de fazer memória? Eu diria um momento de consternação, de um lado. Claro que a partida de alguém que nós aprendemos a admirar, a gostar, sempre deixa um espaço, eu diria, um lugar de saudade, né? Mas também é um momento de fé, né? Porque nós cremos que para aqueles que passam pela morte, a vida não é tirada, mas é transformada. E é isso que nos anima a olhar para frente. Sobre a relação nossa com o Papa Francisco, eu tive o primeiro contato com ele quando da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, 2013. Depois do almoço ali no Palácio Episcopal, cada um pôde se aproximar dele para saudá-lo e ao mesmo tempo uma foto. Eu me recordo muito bem que quando me aproximei, ele me perguntou o nome e eu disse em espanhol, Jaime. E ele me perguntou o sobrenome. Aí eu disse Spengler. E ali ele teve uma reação que na hora eu não entendi, né? Eu entendi 3 semanas depois, quando eu fui chamado então para dizer que eu havia sido nomeado arcebispo de Porto Alegre. Foi naquela manhã ali no Sumaré que se decidiu pela sucessão em Porto Alegre. Então, provavelmente, ele tinha os nomes, os currículos, e foi ele que escolheu ali naquela manhã. Isso a gente soube mais tarde. Depois, ao longo dos anos, seja por participação em alguns espaços, dicastérios, num outro momento como vice-presidente da conferência, hoje como presidente, foram muitos os encontros com este homem. E a impressão que ficou foi sempre a simplicidade, a disposição para acolher de uma forma muito afável, muito próxima, muito humana, sem talvez aquela formalidade que imaginamos ou está no nosso imaginário. Uma capacidade, um desejo de escutar e compreender a realidade que vivemos no Brasil. E eu me recordo da última vez que estivemos com ele, foi uma semana antes da internação, quando nós chegamos, então, enquanto presidência da conferência, eu me aproximei, estendi a mão e antes de dizer qualquer coisa, ele me perguntou como está o Rio Grande do Sul. Eu esperava qualquer outra expressão naquele momento, mas isso me marcou porque desde a tragédia de 2024, ele sempre se mostrou muito perto, muito próximo e interessado por aquilo que estava acontecendo naquele nosso contexto gaúcho. Portanto, a gente percebe a distinção que tem esses homens escolhidos por Deus para uma função tão especial. Há algo especial no olhar e no sentir desses homens, não é? Eu diria assim, uma sensibilidade, uma perspicácia, ou se quisermos ainda uma sagacidade que caracteriza, é Deus que capacita. Vamos lá.
E já chegando aqui a Roma agora, e chegando como cardeal, eu fico observando os senhores quando passam ali naquela Praça de São Pedro ou nos arredores, a imprensa correndo atrás dos senhores, porque sabe a importância que agora está sobre os ombros dos senhores. Como é que o senhor está lidando com isso agora? A imprensa tem nos castigado nesse sentido, mas, por outro lado, eu creio que é uma possibilidade muito bonita para partilharmos aquilo também que é a vida da igreja. Eu não fiz essa experiência na praça, porque entrei pelos fundos sempre, né? Então, nesse sentido, sempre tenho tido uma vantagem. Agora, é verdade que a imprensa brasileira tem nos exigido bastante e toda solicitação temos procurado atender, porque não se trata, eu creio, da pessoa ou simplesmente do que está acontecendo, é maior. E por isso, nesse contexto, uma palavra de fé, de esperança, talvez um esclarecimento, ajuda a todos. Aqui, um meio católico, o senhor sabe, é a nossa casa, não é? Mas com a imprensa há que ter um certo cuidado pela forma e pelo interesse que tem a imprensa, um pouco para além daquilo que é a igreja. É o papel da imprensa. E, nesse sentido, eu gosto sempre de recordar que o foco é a verdade, o esclarecimento, a apresentação dos fatos. E, nesse sentido, o papel da imprensa é característico e bonito, além de extremamente necessário, sobretudo nesse momento da história que nós estamos vivendo, não só do Brasil, onde há uma tendência, ou os sinais, melhor, de comunicadores que talvez não estejam suficientemente interessados na verdade. E daí o papel de quem é portador dessa verdade de estar bem ciente, determinado deste confronto, não é? Diz o Evangelho que a verdade liberta, que a verdade vos libertará. É verdade que não se trata também, nesse contexto, de um conceito, porque a verdade, na perspectiva da fé, é uma pessoa, né? E por isso eu creio que todo cuidado, toda atenção e todo respeito diante de cada situação que se apresenta é não só necessário, mas é uma exigência. Vamos lá, então deixa eu fazer um pouquinho de um papel um pouco mais exigente dos senhores. Como é que os senhores lidam com esta sempre pergunta que eu acho que vem de todos os lados? Os senhores serão eleitores daqui a pouco e são elegíveis também. Como isto ressoa dentro? Isto traz uma certa tensão, eu diria, interior, e que eu creio que é profundamente humano, porque diz de uma responsabilidade toda própria. E, ao mesmo tempo, eu creio que diante daquilo que nos espera de alguma forma, é necessário buscar cultivar uma serenidade e uma discrição. E ao mesmo tempo, talvez, eu diria, um ambiente de silêncio. Silêncio marcado por uma dinâmica, eu usaria esse termo, de oração. Realmente é algo que impacta quando paramos para refletir sobre isto que pela frente teremos, né? Repito, é uma responsabilidade, é um privilégio de um lado, único, e que eu espero se dê uma única vez na história pessoal, né? Então, de um lado, sim, é um privilégio, mas de outro, diz de uma responsabilidade toda própria. Nós que estamos lidando também com esse momento na vida da igreja, a gente sempre fica imaginando, todos estamos fazendo parte da história que está em mudança, não é? Os senhores estão construindo uma história que vai ter daqui a pouco uma grande mudança. Aliás, ela já aconteceu com a morte do Papa, mas ela vai se complementar em instantes, e a igreja já está acostumada com isso há 2025 anos, mas nós parece que não estamos ainda com isso, e daí realmente eu imagino esse estado de tensão. E temos sempre aquela imagem ou aquela noção dos filmes que mostram conclaves e aquelas coisas todas. O senhor já tomou parte numa ou nas duas congregações gerais de ontem para hoje? Nas duas, de ontem e hoje. Alguma coisa se assemelha?
Nesses 2 dias, são esclarecimentos a respeito dos encaminhamentos em vista do funeral. É sobre isso que nós tratamos nesses 2 dias. Muito bem. Eu quero agradecê-lo. Muito obrigado por nos receber, por trazer para nós também esses sentimentos todos. E vamos agora nos dirigir ao nosso povo de Deus, que eu imagino tem um papel importante também nesta hora, não tem? Certamente, se posso, né, convidar as nossas comunidades, até porque a fé cristã se vive em comunidade, a uma prece pedindo realmente a Nosso Senhor que ilumine esses homens, a nós homens que temos essa tarefa, como eu dizia, privilegiada de um lado, mas marcada por uma responsabilidade toda própria. Uma prece pedindo que o Espírito de Deus realmente guie não só os debates, que também são necessários, mas, sobretudo, as mentes e os corações em vista do voto que cada um não só pode, mas deve dar. Obrigado, Dom Jaime. E podemos terminar com a bênção de Deus? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre sua face e tenha sempre compaixão de nós. Que o Senhor volva o seu rosto para todos e conceda a paz. Amém. Muito obrigado. E a você que esteve conosco também, mais uma vez, aqui de Roma, a gente já assume o compromisso. A qualquer hora, voltaremos com novas informações sobre agora este momento de despedida, funerais do Santo Padre e Papa Francisco, e daqui a pouco também sobre o conclave, portanto, todas essas coisas já tratando aqui. A qualquer hora estaremos de volta. Canção Nova com você no coração da igreja.